Você já decidiu vencer na vida? Você decidiu como um ponto estratégico, dizendo, para a partir de agora vai ser diferente. A partir de agora eu decido romper. Eu decido investir pesado para alcançar os objetivos que Deus tem para a minha vida. Certa vez, eu digo isso para você, que examinando as Escrituras, nós conhecemos muitas ricas histórias que nos fazem aprender com a palavra, para que possamos também, de maneira bíblica, aprendendo com pessoas que tiveram esse ímpeto de vencer, de não desistir, de não retroceder, e também pegarmos essa fé e também pela palavra poder direcionar a nossa vida. Neemias, ele retrata bem essa história. A partir do capítulo 4, o versículo 1 até o 7, eu vou fazer a leitura. Eu não tenho tempo hábil para fazer toda a leitura do capítulo 1 até o capítulo 4, onde eu vou começar aqui com vocês. Mas você pode depois, você pega a sua Bíblia, faça o estudo, faça a leitura. É uma leitura bem simples, fácil de compreender. Mas o que está acontecendo com Neemias? Neemias trabalhava ele era um copeiro, trabalhava junto com o rei da Pérsia, e ele certa vez estava triste, pois teve a visitação de um também judeu, que contou para ele dizendo que os seus irmãos estavam em sofrimento em Jerusalém. Estava destruído suas casas, os muros que cercavam a cidade estavam queimados a fogo, estavam todos os montões de pedra. Os irmãos que estavam voltando, lembrando que essa história é contada no período de declínio, que esse povo estava voltando da Babilônia, o povo judeu, voltando da Babilônia, se instalando novamente em Jerusalém, só que a cidade de Jerusalém estava toda destruída. E vamos parafrasear, às vezes, começar uma vida do zero, quando você já sabe que um dia teve estrutura, um dia você já teve a condição de vida melhor, uma empresa que você trabalhava que lhe dava mais condições de vida, que você conseguia trabalhar de modo que naquela empresa, naquele local de trabalho, você conseguia desenvolver melhor a tua vida, você tinha uma qualidade de vida diferente. E o Neemias, quando escuta essas palavras acerca dos seus irmãos, acerca daqueles que estavam em dificuldade, ele se contristece, ele fica triste, ele senta, começa a chorar, ele passa alguns dias maus e volta a trabalhar para o seu rei, do qual ele fazia parte, morava no palácio. Ele não tinha dificuldade nenhuma, ele estava bem, mas aquilo mexeu no seu coração. Aquilo foi como o próprio Deus indo até ele falando: olha, Neemias, os seus irmãos estão sofrendo. O seu povo, o povo judeu, estão passando grandes dificuldades. Quando então ele escuta isso, esse ímpeto, esse desejo de Deus, e ele fica triste. Ele chega um momento que o rei pergunta: Neemias, você nunca esteve triste aqui? Você nunca chegou aqui trabalhar, me servir com o seu coração triste, mas tenho visto que por esses dias você está mal. E aí o Neemias abre o jogo: olha, eu estou assim porque o meu povo está sofrendo, e eu sinto a dor do meu povo. O pai de família sente a dor dos filhos, a dor da esposa, sente a necessidade quando a esposa quer comprar uma bota nova e ele não pode comprar, ele fica triste, né? Quando o filho quer comprar algo, talvez para a escola, uma roupa nova, falta condição financeira, há uma tristeza para o pai de família, para a mãe de família, que não consegue dar condições melhores. E veja que Neemias estava expressado no semblante dele a sua tristeza. E essa tristeza fez com que o rei percebesse isso, e o rei disse: o que você precisa para você voltar a ser feliz? Lembrando que o rei foi muito de Deus aqui, porque o Neemias, ele estava triste, só poderia voltar a alegrar se ele visse aquela solução, aquele problema com uma solução, e resolver o problema dos seus irmãos que estão em sofrimento. Veja, a pessoa que pensa em crescer, em prosperar, em vencer, que decide vencer na vida, ela tem que ter um alvo. O alvo de Neemias era fazer com que o povo de Deus, os judeus, ele visse o seu povo novamente de pé, animado, a sua cidade fortalecida, abastecida com os benefícios necessários, né? Os mantimentos, casa, enfim.
o básico para a vida. E ele então recebe do rei: olha, você pode ir, Neemias, vá até Jerusalém, e o que você precisar para construir esse muro, pode pegar o que você precisar, vá, trabalhe, edifique novamente Jerusalém, edifique a sua cidade, ajude teu povo, aí você volta para cá feliz, porque eu não quero você triste assim. Olha, Neemias, como um copeiro, digo para você, não foi qualquer um que chegou até ele e disse isso, quem disse foi o próprio rei. Ele está escutando do rei da Pérsia as palavras de alguém que está entendendo, compreendendo, reconhecendo que ele sempre se apresentou bem, ele sempre trabalhou com alegria, ele sempre esteve motivado para suas funções. E ele só estava daquele jeito porque na sua família tinha um problema. Com os seus, aqueles que ele amava, tinha um problema que deixou ele triste. Quer ver alguém triste é saber que a família desta tal pessoa está má, ela não está bem. E quando a gente não está bem, nós não conseguimos desenvolver a nossa vida, a gente não consegue ser feliz. Então Neemias recebe essa missão e ele vai então, junto ali, ele pega tudo o que precisa e vai até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele encontra tudo destruído, queimado a fogo, montões de pedra. E ali então outros moradores vindo do exílio babilônico, chega também juntamente com Neemias. Neemias ajunta ali uma quantidade de pessoas e dizem: nós vamos reconstruir Jerusalém, nós vamos reconstruir as muralhas, nós vamos fortalecer essa cidade de volta. Quando você está decidido a fazer algo que Deus quer, quando você está decidido a fazer algo que o Senhor quer que você faça, se você não desistir, se você não desanimar, você alcança a sua vitória. Assim então, Neemias agora começa a construção do muro, e quando você começa o projeto de mudar de vida, é igual emagrecer. Porque eu vou emagrecer, e vou fazer. Quando você começa a fazer aquele processo de emagrecimento, você vai cortar gordura, você vai cortar isso, cortar aquilo, todo mundo começa: tem churrasco hoje, tem pizza hoje, tem aioline hoje, tem não sei o que hoje, sabe? Parece que são tudo enviado do inferno. Não é não, né? Tô brincando com você. Mas é para você entender que vai ter coisas para você alcançar a vitória que você vai ter que fazer tudo diferente do que querem que você faça. Neemias se levanta, ele vai então até Jerusalém e agora levanta um povo para trabalhar. Vamos reconstruir, entenda, para refazer. Construir não é fácil, mas reconstruir é muito mais difícil, porque quando você encontra um campo limpo para trabalhar é uma coisa, agora você chegar a encontrar destroços, tudo destruído, ele teve que limpar, organizar para começar o trabalho de volta. Quer dizer, reconstruir é mais difícil, mas se você decidir hoje vencer, que é este o ímpeto que está no meu coração, se você decidiu vencer esses obstáculos, se você decidiu vencer esse mal que impede seu casamento de ser feliz, se você decidiu crescer, prosperar, melhorar os seus caminhos, pastor, hoje eu decido começar minha faculdade, eu vou me formar, eu decido hoje dedicar-me o máximo possível para ser alguém na vida, para ser uma pessoa diferente, para mudar o curso, o sentido de tudo que eu vivia até hoje. Então, aprenda o que Neemias fez aqui. Capítulo 4 de Neemias, versículo 1 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu, zombou dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Olha que demônio, irmãos. O Neemias chega todo, nós vamos conquistar, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, não vamos esquecer esses montões de pedra e vamos pensar na cidade já edificada.
quer ser grande, quer ser vencedor, quer receber de Deus o entendimento para nunca desistir, sabe o que você tem que fazer? Guarde o que você vai ouvir agora, guarde bem. Você tem que já ter o projeto executado no seu coração. O que eu quero? Eu quero um casamento feliz. Então, assim, eu vou lutar até o que está no meu coração, ter esse casamento feliz. Meu casamento vai ser uma bênção. Meus filhos vão ser uma bênção. Pastor, eu estou lutando para ter minha casa própria. Eu vou lutar de maneira que, olha, qual casa que eu quero? É essa casa, com tantos cômodos. Eu quero que os utensílios da casa, os móveis, seja assim, assim, assim. Desejar. E você vai lutar por isso, de maneira que você vai vencer. Neemias, ele começa a obra, e quando ele começa a obra, a primeira coisa que acontece, um tal de Sambalate, ele vem e fala assim: peraí, o que são esses judeus aí? Esses poucos judeus estão se levantando para construir essas muralhas? Será que eles pensam que vão reconstruir dos montões de pedra? Eles vão fazer em um dia só, construir tudo de novo? Porque eles estão tão motivados. Quando você se motiva para vencer, você não pode dar ouvidos às pessoas que estão à sua volta. Porque ou você permanece naquele projeto, eu vou vencer em Cristo Jesus, Deus vai me dar vitória, Ele vai comigo, Ele vai me dar sabedoria para lidar com isso, para vencer essa batalha. Então eu não posso ouvir aquelas pessoas até com um ímpeto maligno. Porque o Sambalate, ele não vem com a palavra de Deus, ele vem com a ira. A Bíblia fala, nós não podemos irar. E se irar, não peque. Essa ira não vem de Deus. Essa raiva, esse ódio de ver alguém crescer. Você já viu esse negócio aí? Eu chamo isso de inveja. Sabe? Aquela pessoa que quando vê você, olha, eu vou vencer, eu vou chegar lá. Eu vou lutar por isso, eu vou lutar por aquilo, eu vou conquistar minha família, eu vou trazer minha família para Jesus. Isso soa para o inferno, soa para Satanás, para o inimigo da nossa fé, o inimigo de Deus. Ele soa para ele como uma afronta, você dizer que vai vencer. Por isso o Sambalate vem, o que esses poucos judeus pensam que vão fazer? Entenda, no mundo espiritual, essa mesma batalha física que você está vendo aqui na história, é a mesma que acontece no mundo espiritual. Quando você começa a orar, quando você começa a pleitear diante de Deus, que você começa a jejuar, que você começa a ir para a igreja, ouvir a palavra, praticar aquilo que está ouvindo, vai ter os empecilhos, vão vir os demônios dizendo que você não vai conseguir. Aí o versículo de número 3 fala, né? Aí mais gente vindo, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que eles edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Ah, meu Deus, eu fico pensando, né? Há um aglomerado do inferno que se projeta com a intenção de derrubar você. Isso é espiritual, gente. Pastor, naquela empresa que eu trabalho, eles fazem ali um grupinho, não sei o que, eles querem derrubar e querem passar o outro para trás. Isso aqui é algo que nós temos que aprender com Gálatas. A Bíblia fala que nós não lutamos contra a carne nem contra sangue. Nós lutamos contra os principados, contra as potestades nos lugares celestiais. Nossa luta é espiritual. Pastor, tá uma guerra aqui, pastor, parece que nada produz, eu começo com fé, mas não consigo ir para frente, as coisas não fluem. Nós temos que buscar a Deus. Sambalate já deu palavras contrárias. O Tobias diz, não, ainda que eles comecem a fazer, vai chegar uma hora que tudo que eles vão fazer vai cair. Uma raposa vai cavar um buraco ali onde eles cavarem para fazer as estacas, para poder fazer a obra desse muro. Uma raposa faz um buraco e vai cair esse muro. Veja que tudo é contrário, ainda quando você está com desejo de fazer, olha, eles não vão conseguir. O outro fala, não, se eles conseguirem, até o que conseguiram vai cair. São pessoas usadas pelo diabo que nós temos que entender que nós não lutamos contra ela, até porque se você for lutar contra a pessoa, você vai perder sua fé, você vai desanimar. Nossa luta é contra os principados, contra os demônios. Lá no versículo 4 agora. Ouve, ó nosso Deus. Aqui o Neemias levanta a oração. Deus, o Senhor está vendo o que esse povo está fazendo? Ouve, ó nosso Deus,
que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo na terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam diante dos teus edificadores. A oração do Neemias é: Senhor, esse Sambalate veio, esse Tobias veio, e eles estão falando palavras de baixo calão, com a intenção de desanimar esse edificador. O edificador é o construtor, né? O Neemias era o profeta pedreiro, né? Ele fala: olha, eu estou ouvindo isso aqui com a intenção de que eu percebo que eles não querem que a gente trabalhe, eles não querem que a gente construa. Só que ele fala: ó, Deus, a minha oração é que eles sejam envergonhados, porque eles estão tentando colocar esse medo na gente diante daqueles que o Senhor mandou construir. Olha a diferença da oração. Ele fala: eu estou aqui porque o Senhor me enviou para fazer isso. Agora, vamos dizer que o Neemias está ali porque ele quer aparecer. Vamos dizer que o Neemias, ele só quer se mostrar melhor que os outros. Ele quer ser o gerente, ele quer ser o governador, ele quer ser o deputado, ele quer ser o que tem um grande nome, enfim, ele quer aparecer. Ele não teria como orar essa oração. Ele poderia orar, mas Deus não responderia. Porque ele está dizendo: Deus, eu estou sendo envergonhado por essas pessoas, intimidado por elas, mas porque eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Agora, quando você está na direção de Deus, você ora a Deus e descansa. Por quê? Porque quando você confia, você acredita mesmo de todo o teu coração: Deus, eu vou vencer. O Senhor vai me fazer olhar para essa cidade e vê-la reconstruída. Eu vou ver minha família reconstruída, meu casamento restaurado, meus filhos abençoados. Eu vou voltar a prosperar, ganhar dinheiro para ter condições melhores, abençoar a tua igreja, abençoar a tua obra. Eu vou vencer, Senhor. E ele disse essas palavras, aí no versículo 6 diz: assim edificamos o muro. Quer dizer, ele não parou. Sabe o que significa isso? Os empecilhos, as oposições não fizeram Neemias parar. Ele orou a Deus e continuou trabalhando. Ai, Deus, faz alguma coisa agora. Tem momentos, meu irmão, que você ora a Deus e você continua na batalha. Deus vai te proteger, Deus vai guardar você, mas você tem que lutar. Você ora a Deus e cruza os braços: Deus, faz alguma coisa. Tá igual aquela história, né? Tá lá o náufrago lá no mar, aí a pessoa tá lá pendurada numa madeira, aí vem um barco e fala assim: ó, sube aqui, eu vou te ajudar. Não, já orei a Deus, Deus vai me resgatar. Aí passa um outro barco: vamos que eu vou te resgatar. Não, orei a Deus, Deus vai me resgatar. Vem o navio, vem helicóptero, vem tudo que é tipo de ajuda, vem o jet ski, e aí chega lá: não, Deus vai me ajudar. Aí acordou no céu, né? Chegou no céu e fala: poxa, Deus, o Senhor não lembrou de mim? O Senhor não viu minha oração? Aí Deus fala assim, né? Ó, eu enviei para você todos aqueles barqueiros que foi até você, aquele navio, eu enviei para você, mas você não quis entender. Quer dizer, eu oro a Deus, e Deus envia a forma, a maneira e a condição de chegar no propósito. Agora, você cruzar os braços não vai fazer você vencer não, meu amigo. Ou você levanta a tua fé, ou você trabalha, se esforce diante de Deus, na direção de Deus, e você vai ser um vencedor. Por isso agora fala o versículo 6, assim edificamos, ou seja, nós continuamos construindo, ainda que tinha empecilho, nós não paramos. Ainda que o casamento não estava sendo o melhor que eu queria, mas eu não desisti, eu não separei. Eu não abandonei minha esposa, não abandonei meu marido, não deixei meus filhos, eu não abandonei a caminhada da fé. Ah, tive um problema na igreja. Foi Deus que tratou você mal? Foi Jesus que te tratou mal? Então por que você vai sair da igreja? Por que você deixou de congregar? É porque as pessoas não prestam. E olha, irmãos, desde Adão, nenhum ser humano vale nada, a não ser a graça que é concedida por aquele que reconhece quem é o Senhor. Aí essa pessoa começa a andar com as pisadas de Cristo. Então, se você olha para as pessoas, você não está olhando para Jesus, você está olhando para as pessoas. E o medo que o diabo está colocando te impede de trabalhar. Mas Neemias não, eu vou construir. Aí ele fala, todo o muro se cerrou até metade, ou seja, metade já está pronto, já andei já um caminho.
porque o coração do povo inclinava-se a trabalhar. Sabe por quê, irmãos, que o Neemias conseguiu chegar à metade de uma cidade toda cercada de um muro pela metade, mesmo com pessoas colocando esse medo, mesmo estando sozinho, sendo um simples copeiro do rei? Por que ele conseguiu isso? Porque aqueles que se uniram a Neemias, eles entenderam que tinha que trabalhar. A Bíblia fala em Tessalonicenses, o Paulo diz assim, quem não quer trabalhar não vai comer. Eu consigo entender, quem não quer se esforçar, quem quer só mamata, vai chegar um momento que a mamata vai acabar. E ela não vai ter como vencer. Por isso, olha, eu pensei que conseguiria chegar no capítulo 6, mas não vou ter tempo. Aí o 7 termina assim. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. E aí aqui que eles dizem, iraram-se sobre modo. Eu não vou ter tempo de continuar, eu vou pedir para você que me assiste agora, você vai amanhã, terça-feira, para quem está aqui agora de modo ao vivo na TV ou no Facebook, amanhã eu vou terminar essa mensagem, não terei o tempo hábil para falar hoje, a parte 1 hoje, parte 2 amanhã, mas deixa eu terminar aqui. O que acontece? Quando chegou a metade dos muros, o que os inimigos que contrariavam, agora já tem mais, não é só o Sambalate e o Tobias, agora tem mais os arábios que estão vendo também que a construção está indo de vento em popa, quer dizer, eu decidi vencer, comecei e o negócio começa, a coisa começa a fluir, a tua vida começa a melhorar. E, amado, e veja que eu uso sempre uma expressão, os carpinteiros vão entender bem o que eu vou falar agora, né? O prego que se destaca no pacote é martelado primeiro. O que é isso, pastor? Num pacote de prego, o prego que tiver mais fácil de ser pego ali, que tiver mais destacado, vai ser o primeiro a levar martelada. Quer dizer, a pessoa começou a aparecer, começou a melhorar, ela começou a crescer, com certeza vão ter pessoas te apontando, vão ter pessoas tentando fazer você parar, né? Lembrando que nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os demônios que incitam essas pessoas na inveja, na maldade, na malícia. Entenda, quando isso aqui aconteceu, o Neemias, ele continuou trabalhando, mas os inimigos não cessam de querer parar a tua vida. A Bíblia fala que João 10, 10, a Bíblia fala, o diabo, o inimigo, o ladrão, vem senão roubar, matar e destruir. Se você consegue compreender isso, o diabo nunca vai parar contra você, ele vai sempre estar batendo, querendo te derrubar, fazendo você desistir. Pastor, eu decidi que eu vou ser de Deus de verdade, agora eu vou me redimir, eu vou me quebrantar de verdade. O diabo vai querer fazer de tudo para você voltar para o pecado, ele vai fazer de tudo para você desanimar, para você parar. Só que quando esse muro chegou à metade, eles perceberam, olha, o muro está crescendo, mas tem algumas brechas. Só que o Neemias fez o quê? Ele foi tapando brechas para que não tivesse acesso para as pessoas. Veja que Deus foi dando uma sabedoria. Eles estão fazendo uma construção, mas aquele trabalho físico estava paramentado, estava fundamentado, estava segurado de forma espiritual. Quem estava ali com o Neemias e com os judeus que construiu aquele muro era Deus. Quando você decide vencer, quando você decide colocar sua fé em ação de verdade, quem vai estar com você é o próprio Deus. E Ele não vai permitir que mal nenhum atrapalhe você de vencer, tá bom? Espero que Deus tenha falado com você até aqui. E em nome de Jesus, eu vou colocar para você com muito amor. Amanhã, terça-feira, quem me acompanha agora ao vivo, amanhã, terça-feira, eu vai ter a parte 2 dessa mensagem, que nós vamos aprender um pouquinho mais como vencer, como que eu faço para ser um vencedor. Eu decidi vencer, já estamos entendendo. Deus dá a palavra, Deus dá a direção, você trabalha, ainda que tenha empecilhos. Eu vou lutar e ser um vencedor em nome de Jesus. Amém?